Análise de força de tração e içamento de viga de concreto. Disciplina Mecânica e Resistência dos Materiais. Professora doutora Lívia Fernanda Silva. Eu sou acadêmico Nivaldo Eloy de Souza, Engenharia Civil. Então, o objetivo desse trabalho é analisarmos como o içamento de uma viga de concreto armado, por exemplo, né, e quais são as forças que atuam nesse sistema. Aqui nós temos uma figura que mostra uma viga com certo comprimento e que tem esse perfil de área. Multiplicando a área desse perfil pelo comprimento, nós temos o volume desta viga, que nesse caso aqui é 1,008 metros cúbicos. De posse dessa informação e sabendo pelas normas que o concreto armado pode ter 2.520 kg por metro cúbico, a gente pode tirar a massa desta viga. E a massa dessa viga multiplicada pela gravidade, nós vamos obter aqui, nesse caso, 24.700 kN. Lembrando que nesse caso foi usado nesse trabalho a gravidade local de Maringá. Então, o que mantém essa viga sendo içada? Nós temos para baixo a força-peso e temos aqui uma força na diagonal, que é a força de tração, a tração TB e TC. Se a gente decompor essa força nas duas direções, horizontal e vertical, a gente tem uma força de tração para cima e uma força de peso para baixo e as forças horizontais de tração. As forças horizontais de tração tendem a esmagar o objeto e as forças vertical de tração tende a içar o objeto se ela conseguir contrabalancear o peso. Nesse exercício, nós vamos usar que em relação a esta figura, o H aqui tem dois valores, o valor de 2,5 metros e 4,5 metros, e os ângulos de análise são esses mostrados na figura. Então, quando o H mudar de 2,5 para 4,5 metros, há uma diminuição do ângulo dessas forças de tração. Lembrando que esse exercício poderia usar outros ângulos para fazer análise. Então, escrevendo as equações de força através de um diagrama de força, para o primeiro caso, que é o ângulo de 45 graus, a gente tem que a equação 2 nos permite concluir que as equações nos proporciona que a tração TAB e TAC são iguais. Substituindo esse valor na equação 1, nós vamos chegar ao valor que a tração TAC e TBC valem 17,48 kN. Repetindo esse exercício agora para um H como 4,5 metros, como mostrado na figura, e substituindo aqui o resultado na equação, a gente conclui que as trações TAC e TBC valem 14,14 N. Qual a informação retirada desses cálculos? Primeiro, que as trações verticais que são contrárias ao peso, que é a que vai proporcionar o içamento, elas vão diminuir com o valor angular. Então, nós estamos percebendo aqui que quando passa de 45 graus para 27 graus, a tração diminuiu. E as forças horizontais são as forças que vão comprimir o objeto. E elas vão aparecer aos pares, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, por que isto é importante? É importante porque quando uma empresa vai trabalhar, ela tem que escolher um ângulo para içar uma determinada viga em relação ao seu guindaste, por exemplo. Essa aqui é uma figura retirada de uma empresa e ela nos mostra, por exemplo, que existem ângulos bons de trabalho, como, por exemplo, 45, 60 graus, e existem ângulos proibidos. Nesses ângulos proibidos, a tração na corda vai ser superior, por exemplo, ao próprio peso da estrutura. Isso vai acarretar, por exemplo, um desgaste maior dessas correias, desses cabos, e isso não é apropriado, vai diminuir a vida útil desses cabos. Então, a escolha do ângulo é importante até para aumentar a vida útil do equipamento. Então, temos ângulo aqui, por exemplo, de 70 e 80 graus, como mostrado na figura, proibidos. E nesse trabalho nós chegamos à conclusão que quando o ângulo passou de 45 graus para 29 graus, a gente teve uma redução angular de 35,44%, para os Hs de 2,5 e 4,5 metros, respectivamente, e as forças de tração reduziram em 19,2%, mostrando que a escolha de um ângulo é importante. E nesse trabalho foi proposto fazer um aplicativo de tal forma que, digitando esses valores de ângulo, do formato da viga ou do peso da viga, uma empresa poderia, na obra, escolher qual é o melhor ângulo para trabalhar e, desse modo, poupar a vida útil do seu equipamento e também fazer um bom içamento. Muito obrigado.